Mega tendência é uma transformação simultânea de vários aspectos da vida do consumidor e do produtor. Megatrends is a chance for us to step As megatendências com o objetivo de Megatrend of identificar AI through deepfake production. Série Megatrends. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mind Asset. Aqui quem fala é a Marília, do time de comunicação da Itaú Asset. E se você tem acompanhado os nossos últimos episódios, você sabe que já trouxemos 3 especialistas para falar sobre as megatendências que moldam o nosso futuro e que atualmente temos mapeadas aqui na Itaú Asset. Nós já falamos sobre a importância de uma economia verde, falamos sobre disrupções no mundo da tecnologia, sobre revoluções no campo da saúde e hoje, para encerrar a nossa minissérie, nós vamos falar sobre tendências de sociedade. Sim, sociedade. Calma que a gente já vai explicar. Bom, para bater esse papo comigo, temos uma convidada muito especial, a Beatriz Biducci, que faz parte do nosso time de gestão de estratégias beta e veio participar pela segunda vez aqui do nosso podcast, de tanto que ela adorou. Bia, seja bem-vinda novamente. Eu adorei mesmo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. Arrasou. Bom, Bia, então explica pra gente, quando a gente fala aqui de mega tendência relacionada à sociedade, do que exatamente estamos falando? Quando a gente fala da sociedade como uma mega tendência, a gente está se referindo às mudanças populacionais que geram mudanças nas necessidades e nos padrões de consumo dos indivíduos. Essas mudanças populacionais, elas se dão principalmente através das transições demográficas e de movimentos de urbanização. E o que são essas transições demográficas? As transições demográficas, elas ocorrem conforme a taxa de natalidade e de mortalidade se alteram ao longo do tempo. Então, por exemplo, a tendência global que a gente tem hoje é de diminuição tanto da taxa de natalidade quanto a de mortalidade. Ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos e vivendo mais. A consequência futura disso é o envelhecimento populacional. E com uma sociedade mais velha, uma das mudanças de padrão de consumo que se observa é o aumento de gastos com saúde. Outra tendência que a gente consegue observar no período atual da transição demográfica é o aumento da participação dos millennials dentro da população economicamente ativa. Ou seja, a parte da população em idade de trabalhar, produzir, gerar renda e consumir. Então, outra grande tendência é o aumento do poder de consumo dos millennials. E aí, quando a gente traz mega tendências para o contexto de investimentos, basicamente é a discussão de quais agentes, setores e empresas estão bem posicionados para se beneficiar desses novos padrões de consumo que estão surgindo e que tendem a se intensificar no futuro. Não, legal, entendi. Bom, você acabou de mencionar aí a relevância da geração millennial, né, na sociedade. Eu vou até aqui confessar minha faixa etária para os nossos ouvintes, mas eu acho que eu sou millennial. E você, Bia? Sim, eu sou millennial. Eu nem sabia que era uma confissão já ser millennial. Que eu saiba, eu sou a única millennial do time de estratégias de beta. Então, acho que por isso que eu acabei participando especificamente desse podcast, para poder falar com mais propriedade. Sim, foi proposital. Inclusive, acho que além de millennial, a gente também deve ser cringe. Eu sei que eu sou, porque eu adoro passar uma vergonha. Mas enfim, Bia, explica pra gente, quem são os millennials? Onde vivem? Do que se alimentam? Sim, vamos lá. Brincadeiras à parte, para que não reste dúvidas aqui sobre será que eu sou millennial ou não, eu vou explicar aqui quem são os millennials, né? Então, são as pessoas nascidas entre 1980 e os anos 2000. Então, hoje os millennials eles têm por volta de 20 até 40 anos. Como eu mencionei anteriormente, é uma geração que está no cerne da população economicamente ativa. E eles compõem parte relevante da força de trabalho hoje em dia. Quando a gente pega a sociedade americana, por exemplo, os millennials eles constituem 35% da força de trabalho nos Estados Unidos atualmente. E até 2030, eles devem ser 70% do total da força de trabalho. Comparando com as gerações anteriores, os millennials eles costumam constituir família mais tarde. Ou seja, eles se casam, têm filhos, etc., numa idade mais avançada. Então, esse tempo, digamos assim, extra que eles têm antes de formar família, é uma geração que acaba usando, em geral, esse tempo para investir em educação e investir na carreira profissional, que são coisas que acabam aumentando a renda potencial futura dessa geração. Inclusive, os millennials são a geração com maior nível de escolaridade da história até então. Até mesmo o perfil da dívida dos millennials é mais voltado para dívidas escolares.
enquanto que de gerações mais antigas a dívida costumava ser em grande parte imobiliária. E o que esses padrões de comportamento indicam para a gente, né? Eles indicam que os millennials são uma grande força de consumo que deve continuar aumentando o potencial de consumo nas próximas décadas. Não, legal. E assim, então, né, com toda essa ascensão da geração millennial, que tem uma influência tão grande na economia, que tipo de empresas e soluções podem, né, se beneficiar desse movimento? Quando a gente fala em perfil de consumo e comportamento dos millennials, a gente está falando de uma geração na qual metade dos seus participantes olham seus smartphones a cada 20 minutos. Então é uma geração muito digitalizada. É a geração que resolve tudo na palma da mão, que consome e compra online, que se relaciona digitalmente e que usa serviços de streaming para se entreter. É ainda uma geração focada no consumo e no gasto com experiências. Restaurantes, cafés, viagens, festivais, shows. Então, não é uma geração que valoriza tanto o bem material, o ter uma propriedade ou um carro, mas sim o experienciar. Então, é uma geração que costuma usar e abusar da economia compartilhada. Por exemplo, em vez de ter uma casa na praia ou uma casa de campo, os millennials preferem alugar uma casa na praia para passar um período. Em vez de ter um carro, eles usam um serviço de car sharing. Portanto, são as empresas que oferecem esses tipos de serviços que tendem a se beneficiar do aumento de renda e de poder do consumo dos millennials daqui para frente. Não, legal, de fato é uma geração que tem muita importância na economia. Bom, Bia, lá no começo do nosso papo você mencionou também o envelhecimento da população. Como e de que forma essa tendência pode impactar também a sociedade e os setores da economia? Isso, o aumento da parcela de idosos na população também vai levar a um outro perfil de necessidade de consumo e de gastos. Então, como eu mencionei antes, uma população mais velha exige maiores gastos com saúde para garantir uma boa qualidade de vida para esse perfil demográfico que vem se desenhando. As empresas mais na vanguarda da tecnologia voltada para desenvolvimento de remédios, tratamento e prevenção de doenças tendem a estar melhor posicionadas para atender essas necessidades de uma população mais velha. Mas não é só isso. Quando a gente fala de um aumento da expectativa de vida, com as pessoas vivendo mais, em geral elas vivem mais anos depois de se aposentarem também. Isso gera uma preocupação maior com a poupança e o acúmulo de recursos para essa fase da aposentadoria. Então, empresas que ofereçam planos de aposentadoria, por exemplo, também têm uma maior probabilidade de se beneficiar nesse cenário de envelhecimento populacional. Ainda com uma maior parcela de vida depois da aposentadoria, também cresce a demanda por lazer e por atividades voltadas ao turismo, por exemplo. Então, companhias que ofereçam soluções de viagens, com pacotes de viagens, transportes, aluguel de carro, assistência para tirar o visto e etc., também podem experienciar um aumento de demanda nos seus serviços. Entendi. Não, perfeito. Acho que você já deu aí um ótimo panorama geral dessas tendências. E agora sim, falando de oportunidade de investimento, você acredita que seja interessante para um investidor ter exposição a tudo isso que a gente está falando aqui? Sim. Aqui no time a gente acredita que sim. Muito mais do que timing que isso deve se manifestar ou uma tendência passageira, quando a gente fala de mega tendências, a gente trata de mudanças estruturais e seculares. E as mudanças na sociedade não são diferentes. O aumento do poder de consumo dos millennials é algo que tem se desenvolvido ao longo do tempo, conforme a pirâmide demográfica vai avançando, e deve continuar pelas próximas décadas, conforme a participação dessa geração na força de trabalho vai aumentando. O mesmo vale para o envelhecimento populacional. É um fenômeno que veio para ficar e que tende a se intensificar no futuro. Tanto é verdade que a gente percebe diversas manifestações dessas tendências no nosso dia a dia. O aumento do uso de aplicativos de car sharing, aumento do e-commerce, do uso de wallets digitais, do pagamento via celular. Enfim, hoje é mais raro você ver pagamento sendo feito com cédulas, Então, todas essas pequenas coisas mostram a consolidação de hábitos de consumo dos millennials. Quando a gente fala de envelhecimento populacional, não é de hoje que se fala sobre o aumento da longevidade, dos 70 anos serem os novos 50, sobre preocupações de políticas sociais mais voltadas para gastos em saúde, discussões sobre aposentadoria, previdência privada, etc.
Então, estar posicionado em empresas que devem se beneficiar dessas tendências, que já estão em curso e que estão se intensificando, pode ser uma boa estratégia de investimento. Não, legal. Bom, para a gente fechar, então, conta pra gente através de que produtos da Itaú Asset os nossos investidores podem, então, acessar essas tendências. A gente desenvolveu aqui, em parceria com o MSCI, que é um provedor de índice muito conhecido do mercado, o índice MSCI USA Millennial Select 50. E aí, com base nesse índice, a gente criou um ETF, que é o 1011, que busca replicar esse índice. Então, o 1011, ele investe em 50 empresas negociadas no mercado americano, que estão bem posicionadas para atender os hábitos de consumo dos millennials e, portanto, tendem a se beneficiar do aumento no poder de consumo dessa geração. Então, é um ETF que ele engloba diversos setores, alimentos e bebidas, entretenimento, tecnologia, entre outros, conforme eles atendem às preferências de consumo dessa geração. Além disso, a gente ainda tem um fundo, que é o Megatrends, que oferece essa exposição à mega tendência de sociedade através dos fenômenos que a gente discutiu aqui sobre o aumento do poder de consumo dos millennials e o envelhecimento populacional, mas ele também investe em outras mega tendências de tecnologia e saúde. Então, ele é um fundo que faz sentido para aqueles investidores que têm interesse em se posicionar para essas tendências futuras de forma geral, sem ter que prever ou formar uma opinião sobre quais dessas tendências devem se manifestar de forma mais forte ou mais explícita que a outra no futuro. Não, bem legal, Bia, maravilha. Bom, acho que a gente conseguiu passar aí por todos os pontos de mais uma mega tendência, que é a mega tendência de sociedade. E agora, no final, falamos como os nossos investidores podem acessar esse universo, né, através dos nossos produtos. Bia, muito obrigada novamente pela sua participação em nosso podcast. Eu espero contar com você para outros episódios. Eu que agradeço novamente o convite, fico feliz de estar aqui uma segunda vez e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Legal, muito obrigada. Bom, pessoal, esse foi o último episódio da nossa minissérie sobre mega tendências. A gente espera que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os temas que a gente trouxe. Eu sei que eu sempre aprendo muito com os nossos especialistas. E se você gosta do nosso podcast, nós estamos presentes em diversas plataformas. Então, onde quer que você esteja nos escutando, não esqueça de se inscrever no nosso canal para sempre ficar por dentro dos nossos novos episódios. E para mais informações, acessem o nosso site itauasset.com.br. Até a próxima!